Neste capítulo você aprenderá um pouco mais sobre o município, onde encontramos o campo e a cidade. Observe a imagem da paisagem, o tipo de visão utilizada para registrá-la. Esta visão foi uma visão oblíqua, vista de frente, linha reta, visão que se refere ao ponto de vista que temos para retratar uma região. E aqui nós podemos observar na foto que nós estamos vendo construções, vegetação, lagoas e plantações. Essa é uma cidade do município de Borá, em São Paulo. O que é município? Se considerarmos a organização do nosso território, que é uma porção do espaço delimitado por fronteiras e limites, organizada em diferentes escalas. O Brasil foi dividido em estados e estes, por sua vez, em municípios. O município é a menor divisão territorial de um país. Essa divisão é feita para facilitar a organização da vida e o dia a dia das pessoas. Geralmente, o município é formado por duas áreas distintas, o campo e a cidade. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem aproximadamente 5.570 municípios, que se formaram em períodos e contextos diferentes. Por isso, cada município apresenta suas especificidades, se considerarmos sua história e sua economia, e a cultura de seus habitantes. Por exemplo, o município de Borá, que você visualizou na abertura deste capítulo, é um dos 645 municípios de São Paulo, que é um estado brasileiro. Cada estado do Brasil tem um governador e cada município brasileiro tem um prefeito, ambos responsáveis por administrar, durante um certo tempo, a vida da sociedade que habita aquele território. Então, esses governantes no Brasil, eles são eleitos de 4 em 4 anos e escolhidos pelo voto popular, que é o voto do povo. Na página 5, releia o conteúdo da página 4 e grife no texto o significado de município, o que é município, significado. Número 2, complete os espaços em branco das frases de forma correta. O município geralmente é formado pelo espaço e pela espaço. B, no campo geralmente ocorre a produção espaço para os habitantes da cidade. Número 3, compare as paisagens dos municípios a seguir. Depois estabeleça semelhanças e diferenças entre elas. Aqui nós temos o município de Corumbá, localizado na margem do Rio Paraguai, no estado do Mato Grosso do Sul. E aqui nós temos o município do Rio de Janeiro, localizado no estado do Rio de Janeiro, criado em 1565, é um dos municípios mais antigos do Brasil. Você vai escrever, observar as duas imagens, as duas fotografias apresentadas nesse capítulo, e você vai escrever as semelhanças e as diferenças entre eles, esses dois municípios. E aqui o que você acha? Em sua opinião, qual dos municípios que você visualizou até agora ao longo deste capítulo deve ser mais difícil de administrar? Por quê? Então, entre esses dois municípios, qual seria o mais difícil de administrar? Por quê? Vocês vão perceber a extensão da cidade, a quantidade de habitantes, tá bom? Grande parte do que é produzido no campo de um município pode servir como alimento ou matéria-prima, que é o elemento principal usado na fabricação de algum produto, para a fabricação de outros produtos. Esses produtos podem ir diretamente para as fábricas, que se localizam na sua maior parte nas cidades. De lá, os produtos são utilizados pelos habitantes das cidades, entre outros municípios também. Quando são produzidos para serem vendidos a outros países, dizemos que a produção é exportada. Por quê? Porque é uma produção de um país que foi enviada a outro. E para produzir matérias-primas, há trabalhadores que vivem no campo. Existem ainda aqueles trabalhadores que, embora morem no campo, deslocam-se até a cidade para chegar ao seu emprego, que é o seu trabalho, a sua ocupação, o seu serviço. O contrário também ocorre.
Pessoal, vocês podem encontrar na internet mais informações sobre o município em que moram. Aqui está o site e aqui as perguntas, uma pesquisa. Em grupos e com a ajuda do professor, pesquise as informações a seguir. Então, vocês vão fazer em casa e vão responder no caderno. Localizar seu município, estado, unidade da federação no mapa, verificar o número da população do seu município, o que é produzido no campo, tá? Pesquisar a produção agrícola, o extrativismo vegetal e a pecuária, dos produtos cultivados, quais deles são alimentos, e quais desses alimentos você e sua família mais consomem e o porquê, e o que é produzido no campo que não serve de alimento. Página 8, município e pontos de referência. Aqui as pessoas que se deslocam do campo para a cidade fazem uso geralmente de transporte público, como ônibus. Seja no campo ou na cidade, para nos orientar durante o nosso deslocamento é comum usarmos pontos de referência. Eles nos orientam porque são pontos muito conhecidos e que geralmente os habitantes do município conhecem a sua localização, o que facilita encontrar outros lugares que ficam mais próximos a eles. E aqui nós temos um exemplo disso. Observe a legenda a seguir com as instruções onde se encontram os integrantes da galera ético e para qual local precisam se deslocar. Na página seguinte, ajude-os a chegar ao local desejado, traçando o trajeto ao longo da planta da cidade. Faça uso do lápis na cor indicada para cada personagem. Então, nós temos aqui a legenda, observem, e aqui as cores indicadas. Ana Reis está na escola e antes de chegar à casa dela precisa ir ao supermercado. Keiko Matos está no hospital municipal e combinou de se encontrar com Ana na escola. Vitor está na sorveteria. Depois do sorvete, ele passeará até a estação rodoviária. E a Baré está na praça e aguarda a chegada da professora Cecília, que está na escola. Aqui nós temos o exemplo do mapa aqui, e vocês irão traçar, tá, esse destino. Nós temos mais de um caminho diferente, tá? Vocês podem encontrar mais de uma opção de caminho. Página 10. Número 2. No caminho de Vitor, qual seria o ponto de referência mais próximo à ferrovia? Vocês irão observar lá. Número 3. Observe a planta e complete corretamente a frase. A área mais arborizada da cidade encontra-se perto da espaço e do espaço. Se não existisse a legenda da planta, você conseguiria identificar e localizar os lugares em que estão os personagens da galera ético? Por quê? Aí você vai dizer que sim ou não e por quê, né? Número 5. Quais os pontos de referência é possível observar no caminho que a professora Cecília terá que percorrer para encontrar a Baré? Então, você vai ver quais são esses pontos de referência. Pode escrever a rua também, tá? Número 6. Imagine que você irá explicar a um colega de sala o caminho da escola até a sua casa. Para que possam fazer um trabalho, quais pontos de referência você indicaria? Aí você vai ver conforme a localização da sua residência. Número 7. Se ocorresse um problema de enchente do rio e isso afetasse a escola e o hospital, qual governante deveria tomar as primeiras providências para solucionar o problema? O prefeito ou o governador? Lembrando que é do seu município. Página 11. Explique o que é um município. 2. Complete os espaços em branco. Letra A. O nome do meu município é, resposta pessoal. Localiza-se no estado de. B. Os alimentos que o campo do meu município produz são. C. O governador administra o estado e o prefeito o. Coloque V para verdadeiro e F para falso para as afirmativas abaixo. Então, vocês vão ler e vão assinar lá V ou F. Aqui nós temos as atividades da plataforma. Número 1, que é território. Número 2, explique sobre municípios. Número 3, o que significa a sigla IBGE. E número 4, o que é matéria-prima.